Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Stories. Stories é uma excelente ferramenta de venda, ela é poderosíssima. Se vocês estão criando conteúdo hoje para o Instagram, o Stories não pode ser ignorado. E eu sei que normalmente é o que a gente vai deixando por último, né? Porque a gente vai, até a gente sentir confortável em frente das câmeras, a gente vai deixando de lado. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como que os stories, ele é uma das formas mais fáceis de vocês gerarem venda. Por quê? Os stories é onde estão as pessoas mais conectadas conosco. Então, se a pessoa tirou tempo para assistir os nossos stories, para clicar lá nos nossos stories, quer dizer que ela realmente está acompanhando a nossa conta. E se a gente ignora os stories como uma ferramenta de venda, nós estamos deixando dinheiro na mesa, porque nós estamos deixando de ofertar para as pessoas que estão mais próximas, que estão mais interessadas, os nossos produtos. Então, através dos stories, a gente já consegue realizar vendas, a gente consegue realizar ofertas e mesmo com poucos seguidores, tá? Então, não ignorem essa ferramenta e hoje eu vou trazer para vocês algumas estratégias de como que eu faço hoje para os stories ser uma das minhas principais fontes de venda todos os dias nos stories. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Lô, dá um joinha se vocês estão vendo minha tela, por favor. Perfeito. Sejam bem-vindos. Quem entrou depois. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Que bom que tá aqui. Oi, Danúbia, seja bem-vinda. Câmera fechada, porque eu tô no trabalho. Ótimo, que bom que entraram. Isso que é importante. E lembrando, tá, que as nossas calls, tá, de bastidores, elas ficam gravadas e depois ficam disponíveis para vocês lá no canal do YouTube. Se vocês não estão no canal do YouTube, tá? Sigam lá no canal e para quem está dentro do método, né, do RDP, também tem acesso às gravações direto na plataforma também, tá? Para facilitar para vocês. Então, olha só, quando a gente fala de story, para que que serve o story, gente? Story a gente não faz aleatório, né? Só faz por fazer, só mostrar ali, né, algo da nossa vida, da nossa rotina. Lembra que quando a gente cria conteúdo com a intenção de venda, nós não somos influencers, não é? Que o story serve só para mostrar nosso dia a dia. Não, os nossos stories, eles têm que ser feitos com estratégia e com o objetivo de gerar leads qualificados e, consequentemente, vendas, tá? Então, os nossos stories, todo story que a gente vai postar, ele precisa ser pensado antes, ele precisa ser estratégico e não fazer só para aparecer ali nos stories, ok? Então, lembrem o seguinte, ó, o primeiro objetivo dos nossos stories é gerar conexão. Por quê? As pessoas só compram de nós por conexão, não é verdade? Por que que as pessoas compram da Marina, compram da Beatriz, compram da Luciane, mesmo que talvez a gente oferte mesmos produtos, mesmo que talvez a gente está ofertando as mesmas, né, as mesmas coisas aqui no Instagram, mesmo serviço. Por quê? Porque elas compram da pessoa. Elas compram da Marina, elas compram da Beatriz, elas compram da Luciane. E aqui eu já quebro uma objeção muito grande a gente achar que, ah, Marina, mas já está saturado, as pessoas já não estão vendendo muito, as pessoas já não estão todo mundo fazendo a mesma coisa. Não existe mercado saturado se você tem uma boa oferta, se você consegue se diferenciar dos outros. E não que faz com que você consiga vender, independente de quantos concorrentes você tenha. Então, se a gente, o que faz com que a gente consiga vender, mesmo que a gente tenha muitos concorrentes, é a forma com que a gente oferta. Somos nós. Então, os nossos stories têm que fazer com que as pessoas se conectem conosco. E é através dessa conexão que nós vamos gerar venda. Até aqui, fez sentido para vocês? Então, nada de postar só stories aleatório, tá? Só postar por postar. Nós precisamos que os nossos stories conduzam a nossa audiência a uma compra,
tá? Então essa condução, ela é pensada antes, ela tem que ser estratégica. Não adianta só jogar fotos aleatórias, vídeos aleatórios, a nossa rotina de forma aleatória. Ela tem um objetivo principal, tá bom? Então olha só, quais são os três principais formas da gente gerar essa conexão e consequentemente gerar venda, tá? Três principais formas de gerar nossos stories, tá? Primeiro, Marina, os meus stories estão com visualização muito baixa, as pessoas não interagem. Elas só vão fazer isso se nós começarmos a gerar interação. Então, qual que é a primeira dica? O primeiro story do nosso dia, tá? Ele precisa gerar interação com a nossa audiência. Então, nada de lá postar só, por exemplo, só algo de você, só algo que você queira falar. Esse é o momento de você gerar que essa sua audiência ela te responda de alguma forma. Então, uma das formas é perguntas. Então, por exemplo, já colocar uma caixinha de perguntas no primeiro stories do dia, colocar uma interação, nem que seja um emojizinho. Sabe aquele emojizinho de clique aqui também, clique aqui se você concorda. Porque se a gente já começa o nosso primeiro story com uma interação, a gente já mostra para o algoritmo que os nossos stories, né, são interessantes e a gente gera essa interação, o algoritmo ele mostra os nossos stories para mais pessoas. Então, o seu primeiro do dia, ele já precisa gerar essa interação. Então, ou um emoji, ou uma enquete. A minha sugestão é: o quanto mais você facilita para a pessoa responder, por exemplo, se é só um emoji que ela precisa só tocar, é mais fácil gerar interação. Se é uma enquete que já é só, né, pergunta e resposta ali dela clicar qual da resposta, sim ou não, já também é mais fácil, que a pessoa não tem que pensar. Certo? Normalmente as perguntas eu sugiro que vocês façam depois que a gente já gerou alguma interação. Por quê? Porque a pergunta a pessoa tem que parar para pensar, não é? Então faça algo que a pessoa já gere uma interação de forma imediata. Por exemplo, também o emojizinho daquele de que você arrasta, né, para o lado para saber, por exemplo, a interação. Então vamos supor que você coloque assim dia e noite e você fala assim: onde você está hoje, no país hoje? Está de dia ou está de noite? Arrasta aqui para mim. Ou seja, a gente facilita para eles, mas ao mesmo tempo a gente faz com que ele interaja. Então, quanto mais o seu primeiro story captar a atenção da sua audiência e fazer com que ele interaja, todos os outros stories do seu dia vão ter mais visualizações, ok? Então, primeiro, tá? O seu primeiro sempre tem que gerar interação. Ou um emoji, ou enquete, ou uma pergunta, ou um arraste para o lado, ou um responda nos stories, mas gere interação. E a gente só vai gerar interação se a gente coloca algo de interesse do nosso público. Então, se a gente colocar algo que é só interessante para a gente, ninguém vai interagir. Então eu preciso colocar algo que faça sentido para eles, ok? Então, aproveitem aí agora, a gente está em época de Copa do Mundo, né? Interaja mesmo. Ah, você conseguiu parar para assistir a Copa do Mundo? Ou onde você está, no país que você está hoje, eles não param, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles não param, né? Para eles, tanto faz se a Copa do Mundo está acontecendo, né? Então a rotina não para. Só que no Brasil é algo gigante pra gente, não é? Então, normalmente as empresas param para assistir. Por exemplo, isso quando eu comento com meu marido aqui nos Estados Unidos, ele acha impressionante, porque aqui, porque a gente vive num país capitalista, né? O que importa é trabalhar, tem que estar lá, né? A economia não para. Então, interaja com o seu público. E aí, como é que é no país onde você está? Como é que é na cidade que você está? A empresa parou, né? Interaja, traga algo que faça sentido para eles, ok? Segunda forma, tá, de gerar conexão é trazer a sua rotina, o seu dia a dia. Só que lembrando, tá? Lembra que nós não somos influencers. Nós somos criadores de conteúdo com um objetivo específico de venda. Então não adianta eu trazer a minha rotina, meu dia a dia de forma aleatória, achando que eu sou uma Virgínia da vida, né? Nós não somos. Qual que é o nosso objetivo? Quando a gente traz rotina, a gente traz recortes estratégicos que faça sentido para o nosso público e principalmente para o nicho que a gente está falando. Então, o principal objetivo aqui, ó, de trazer a nossa rotina é gerar desejo para nossa audiência.
Por quê? As pessoas não compram de nós um produto, elas compram o resultado, elas compram a nossa vida. E se nós não estamos gerando desejo, consequentemente, ela não vai comprar nada de nós. Então, por exemplo, eu trabalho com produtos físicos para cabelo, como afiliada. Só que não adianta eu chegar aqui, mostrar um produto e falar compra esse produto, não é? O que que as pessoas compram? É a hora que elas veem meu cabelo e falam assim: Nossa, Marina, seu cabelo tá tão bonito. Nossa, Marina, o seu cabelo cresceu tão rápido. Eu lembro quando você cortou, né, aqui. Então, eu preciso mostrar na minha rotina algo que gere esse desejo. E não, por exemplo, quando eu mostro que eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo e mostro o resultado depois de um cabelo brilhoso, de um cabelo com vida, elas compram o resultado. Se eu estou falando sobre o digital, se eu estou falando, por exemplo, sobre ter flexibilidade, ter mais tempo com a família, eu preciso gerar isso, esse desejo nos meus stories. Eu preciso mostrar que eu tenho tempo, eu tenho flexibilidade. Por quê? Porque é isso que a minha audiência está buscando. Então, lembrem disso. Quando eu gero desejo, quando eu trago a minha rotina, tem que ser de forma estratégica. Eu só vou trazer recortes para gerar o desejo. Então, por que que eu trago, por exemplo, às vezes, eu tô assistindo o jogo da Copa do Mundo? Porque eu posso parar no meu negócio para assistir a Copa do Mundo. Se você tem filhos, por que que você traz, por exemplo, você tá levando seus filhos no parque no meio do dia? Que você tem essa flexibilidade. Você tá levando seus filhos na escola, você tem flexibilidade para fazer isso. Se você trabalha com produto físico, traga o resultado. Por quê? As pessoas compram o resultado. Compram a vida da Marina. Compram o resultado que ela traz. Eles não compram um produto. Fez sentido até aqui? E vê o quanto que às vezes a gente ignora e a gente acha que postar story é só preencher ali os pontinhos? Não. A partir de hoje, os seus stories eles vão ser pensados, tá? Para gerar desejo. Qualquer recorte que você vai trazer, ele tem que fazer sentido para o que você vende, para o público que você atende. Então a gente só vai conseguir fazer isso se eu entendo, quais que são os principais desejos da minha audiência. O que que eles querem? Se eu vendo um produto físico, é um produto para cabelo, qual que é o maior desejo deles? Não é ter um cabelo bonito, não é ter um cabelo com vida, e mesmo gastando pouco? E também eu preciso entender quais são as dores. Porque aí nos meus stories também eu vou trazer que aquilo que eu vendo resolve a dor dele. Por exemplo, se eu vou vender um produto físico para cabelo, eu falo que, nossa, o meu cabelo, gente, ele estava super quebrado quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha achado produto que se encaixava pro meu cabelo, eu estava usando só cabelo preso. Até que eu comecei a usar esses produtos aqui e olha como meu cabelo transformou. Percebe a diferença? De eu gerar esse desejo, tocando na dor do meu público, porque eu sei qual que é a dor dele, ao invés de só fazer um post de story aleatório. Então, a primeira coisa que eu preciso é conhecer bem qual que é o meu público. Porque aí sim, todos os meus stories, ele tem que tocar nesses dois. Gerar desejo e sanar uma dor dele, ok? E terceira forma de vender nos stories é trazendo provas sociais. Então, por exemplo, né, se eu trabalho com produto físico, eu preciso trazer prova social do resultado, não é? Produto físico para cabelo. Eu vou trazer um cabelo com vida, eu vou trazer um cabelo com crescimento. Eu vou trazer depoimentos de pessoas que utilizaram os produtos. E aqui, então, que é importante,
se você trabalha como afiliada, tá? Salve todas as provas sociais do produto que você se afiliou. Seja de um produto físico, seja de um produto digital. Pegue as provas sociais, porque aí, se você não é dona daquele produto, aquele produto ele tem que te apresentar provas sociais, ok? Se é um serviço seu, então vamos supor que você é psicóloga, ou que você é personal trainer, ou que você é nutricionista. O que que você vai fazer? Pegar depoimentos, trazer depoimentos, ok? Se você vende, né, por exemplo, produtos físicos ou produtos como afiliada, seja de e-books, né, produtos digitais, aqui você vai trazer também os seus resultados. E não ignorem, gente, achando assim, ah, Marina, mas eu tenho pouco resultado ainda. O pouco resultado que você tem é o resultado que alguém deseja. Então, nunca minimize as suas vitórias. E toda a sua trajetória no digital, por exemplo, desde quando você começou a criar conteúdo para as redes sociais, desde quando você começou a ofertar um produto ou um serviço, desde quando alguém comprou algo de você, toda essa trajetória gera prova social. Então, por exemplo, eu comecei uma conta no Instagram do zero e já cresci para tantos seguidores. É prova social. Ah, a pessoa teve resultado com o serviço que eu presto para ela. É prova social. Ah, eu estou ofertando um produto físico e eu já tive tantos cliques no meu produto. É prova social. Então, aqui, olha, essa é a forma mais poderosa de você mostrar resultados. Então, vai ser resultados seus, resultados do produto que você é afiliado, resultados do serviço que você presta. E aí, eu até sugiro para vocês, inclusive, que esse aqui, ó, se torne um story salvo. Ou seja, um story fixado. Ok? Porque esse aqui, ó, é um que vai gerar venda constante. Se a pessoa entra ali na nossa página e tem um story salvo com o resultado que os nossos produtos trazem, é a primeira coisa que ela vai olhar. É o nosso cartão de visita, ok? Então já deixa ele salvo ali, já deixa ele fixado, para que toda vez que alguém entrar, ele já esteja ali gerando desejo para você todos os dias, sendo que você precisou criar uma vez só, ok? Fez sentido até aqui? Marina, como que eu gero desejo nos meus stories? Então vamos lá. Quando eu falo de stories, gente, não adianta eu só vir gerar um story, né, ofertando um produto, certo? Então é aqui que a gente vai fazer o que a gente chama dos famosos storytellings. O que que é isso? É um story que ele conta primeiro uma história. Ok? Então, nós precisamos fazer sequências que gerem desejo na nossa audiência. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de sequências poderosas que vocês podem converter para o negócio de vocês, independente de qual nicho vocês utilizam, tá? Então, vou compartilhar aqui meu telefone com vocês, que eu vou mostrar na prática, tá? Inclusive, como que eu já deixo isso salvo até no meu telefone, para facilitar criando só com o seu telefone mesmo, olha só, sem precisar ter muito trabalho, sem precisar ser algo muito profissional, tá? Então, olha só, vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. Lu, me dá um joinha se vocês estão conseguindo ver. Perfeito. Então, olha só, eu crio no meu, tá? Aqui no meu próprio telefone, eu crio uma pasta, ó, escrita sequência de stories. Então, aqui, gente, entendam que eu não preciso ficar fazendo, né, assim, recriando a mesma coisa o tempo inteiro. Eu salvo aqui alguns stories estratégicos para que eu possa repostar sempre, tá? É claro que eu não vou fazer isso todos os dias, né? Pegar a mesma coisa e postar todos os dias, não. Mas, por exemplo, vamos supor que uma vez no mês você pode vir repostar aquela sequência que você fez. Vamos supor que aquela sequência ficou ótima, ficou, olha, excelente. Traz ela de novo.
traz essa sequência de novo. Então, sempre salve, tá? Aquilo que você faz para que você possa reutilizar, ok? Então, olha só, existem várias formas da gente fazer sequências. Vocês podem fazer isso através de vídeos, ou seja, você falando, inclusive, falando, obviamente, gera mais conexão, né? Por quê? Porque a gente está se expondo, a gente gera mais conexão com a sua audiência, tá? Ah, mas Marina, eu sou muito tímida, eu não gosto de ficar falando, eu não gosto de abrir a câmera e falar. Tá tudo bem, você pode fazer isso com uma sequência de fotos, tá? Mas eu sugiro que você sempre mesclem, tá? Essa sequência entre falar e também usar uma sequência de story. Então, eu vou dar algum exemplo aqui para vocês, ó. Como vocês sabem, lá no meu Instagram, eu trabalho com nicho de Quando eu beleza, cheguei, né? o tanto que eu tava. Então, olha só. Eu começo um story primeiro contando a minha história. Ao invés de eu chegar aqui e já só ofertar um produto. Por quê? Esse primeiro, onde eu conto a minha história, eu preciso gerar conexão. Então, é aqui que eu vou pegar alguns pontos que eu sei que a minha audiência passa também. Então, me fala se vocês ouvem o áudio. E eu lembro exatamente assim, quando eu cheguei, o ta- Tá ouvindo? Perfeito. Então, olha só, eu vou deixar passar. Esse foi o primeiro story de uma sequência, olha só. e eu lembro exatamente assim, quando eu cheguei, o tanto que eu tava perdida, o tanto que eu tava assim, desesperada, ansiosa para começar a fazer algo, para começar a trabalhar. E aí já tinha o desgaste da mudança, já tinha o desgaste da língua, né, do idioma ser diferente. E eu lembro exatamente. Então, olha só, o meu primeiro, eu começo pontuando algumas coisas que eu sei que é comum a todos os imigrantes. Então, no seu primeiro story, você precisa vir e trazer, pontuar algo que seja comum ao seu público. Quais são as principais dores que eles passam? Então, você vai pontuar que, olha, eu te entendo, eu passei por isso também. Então, o primeiro deles é gerar conexão. Depois, ó, a gente continua. Vamos E lá. uma certeza que eu tinha é que eu não queria ir para trabalhos que a gente chama aqui de subemprego, né? Que normalmente são os trabalhos que os imigrantes começam, né? Seja com limpeza, seja com construção, seja como nani. E não porque por orgulho ou por, né, por vergonha, nada disso, né? Eu sei que é um trabalho assim digno, inclusive pagam muito bem. Mas a gente sabe o tanto que é desgastante, o tanto que é desgastante, tanto física quanto emocionalmente. E eu não sabia ainda o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria, que era ter que ir para esses trabalhos, sabe, pesados, para esse trabalho super desgastante. E Tá vendo que eu vou contando uma historinha? Então, eu vou envolvendo a minha audiência no meu story, ao invés de só chegar e ofertar. E aí, a minha audiência, o que é que eles pensam? Nossa, eu passo pelo mesmo. Nossa, eu também não queria. E aí ele vai assistir nos seus stories envolvendo naquela história, tá? claro que, como a grande maioria, eu, assim, quebrei muita cabeça, eu fiquei muito tempo procurando no lugar errado. Eu ainda fiquei muito tempo tentando aprender, por exemplo, e aplicar estratégias com brasileiros. Só que como eles não entendiam a realidade que a gente estava aqui, acabava não me dando resultado, acabava não me dando o ganho que eu precisava também. Claro que como Então aqui eu volto e trago de novo algo comum, algo que normalmente é onde as pessoas vão procurar solução. Ou seja, você vai pegar o seu produto e trazer algo que normalmente é o que eles buscam, o que eles fazem. Qual que é o mais comum? Não é? Então vamos supor que você é um personal trainer. Aí você vai trazer exatamente o que as pessoas mais buscam. Olha, a grande maioria também busca um emagrecimento rápido, não é? Uma caneta emagrecedora, também já passei por isso. Então traga algo que seja um ponto comum para sua audiência. E aí tá vendo que a gente vai caminhando nessa história, envolvendo, né, a sua audiência, até a gente vir para o ponto de transformação, ó. e eu vi amigos meus, assim, em situações, por exemplo, trabalhando, né, como Nani, trabalhando com faxina, e totalmente desgastadas emocionalmente. E aquilo, para mim, assim, fazia com que eu tinha certeza que eu precisava achar alguma coisa, mas eu ainda estava no caminho errado. Eu aprendi um método que 99% dos brasileiros ainda não conhecem e que me permitiu ganhar mais, não só que brasileiros, mas que muitos americanos. Eu aprendi um método que 99. Aí é a hora que você traz a transformação.
Ah, tá vendo que, olha, sutilmente você começa a gerar o desejo que a pessoa que já, primeiro, ela já se identificou lá com você. Fala, opa, então peraí, é isso que eu tô buscando também. Ou seja, a pessoa, ela já se convence de que aquilo que você vai ofertar, aquilo que você quer falar, é o que ela tá buscando. Por quê? Porque você primeiro envolveu ela na sua oferta. Olha só o quão poderoso é quando você faz algo Em pensado. poucos meses. Em pouco. Essa é a diferença. E aí agora E foi aí eu que eu trago decidi que eu ainda precisava. algumas provas sociais, que é aquilo para reforçar o que você está falando. Então, se é um produto seu, se é um serviço seu, aqui você vai trazer prova social. Então, no meio da minha história, né, no meio do storytelling, eu trago também a prova social para reforçar. Ou seja, a pessoa ela já está convencida daquele, né, daquilo que você está falando é o que ela está buscando. A prova social vai reforçar. Ou seja, vai mostrar, olha, realmente dá resultado, realmente tem pessoas trazendo resultado. Então, eu Assim trago como eu, vários centenas depoimentos de para pessoas. reforçar. E aí, depois, por último, é onde eu faço a Você vai oferta. aprender os mesmos métodos que eu aplico aqui e ainda vai ter o meu acompanhamento. Vou te pegar pela mão e te ajudar a. Então, olha só. Quando eu faço a minha oferta, a pessoa já está pronta. Ela já fala, nossa, é isso que eu quero. Então, percebe, ó, essa é uma sequência que eu deixo ela salva aqui porque ela vai fazer sentido em vários momentos da minha audiência. Por quê? Você não está trazendo pessoas novas o tempo inteiro na sua rede social? Então, gente, não tem problema repetir. Então, deixa, cria essa sequência poderosa. Por exemplo, principalmente se gravar vídeos, né, um desafio para você, você vai gravar uma vez e depois usar em diferentes momentos, tá? Então, olha só, quando a gente faz algo de forma estratégica, tá vendo que a pessoa mesmo se convence de que o nosso produto é o que ela está buscando. Ao invés de eu precisar convencer a pessoa de compra. Só esses stories aqui, gente, tá? Eles me geram vendas todos os dias. Todos os dias. Ah, Marina, mas eu não quero aparecer. Então vamos lá, vou mostrar para vocês uma sequência aqui, ó. Não é esse aqui que eu quero mostrar. Uma sequência de foto. Mais ou menos a mesma coisa que eu fiz lá nos stories falado, só que com foto. Tá vendo? Então, lá no Story Falado eu não tinha falado assim, olha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei por muita ansiedade, né? Eu passei por crise do pânico. Aqui eu fiz a mesma coisa, mas utilizando uma foto. E aí é claro que eu usei fotos referente àquilo que eu estava falando. E aí eu faço, ó, a história, a continuação. Fui parar no hospital em plena pandemia por causa das crises de ansiedade, crise do pânico. E aí depois, ó, eu gero conexão. Se você está passando pela mesma coisa, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a sair dessa mesma situação que eu estava e eu te entendo. E aí, eu vou para oferta, falando de eu agora vou te encurtar, vou encurtar o seu caminho. E aí, é aqui que você faz a oferta do seu produto. Então, percebe que se eu não quero aparecer, eu posso fazer isso da mesma forma com fotos, com imagens. Só essa sequência de stories aqui, gente, já me gerou mais de US$ 5.000. Por quê? Estrategicamente pensado na minha audiência. Então, os seus stories, eles têm que fazer com que a sua audiência mova ação. Então, vocês viram que aqui em todas elas, né, o final, a sua oferta, ela tem que ser poderosa. Ela tem que mostrar para a pessoa que, olha, é isso que eu estou buscando. Essa é a solução do meu problema. Faz sentido? Tá? Agora, a Marina, então eu preciso sempre fazer uma sequência? Algumas vezes não. Algumas vezes você pode usar, por exemplo, um story só. Vamos supor que você trabalha com mentorias, com acompanhamentos, com serviços, tá? Então, se você já sempre nos seus stories traz prova social, se você sempre traz resultados daquilo que você já, né, trabalha, você pode simplesmente trazer um story, tá? Então, por exemplo, eu sempre trago algum que seja um ou no máximo dois stories. O primeiro eu gero só gerando na pessoa aquele desejo, ó, você gostaria de estar fazendo quanto?
tá? E aí depois eu trago para ela um story falando que eu vou ajudar para ela, tá? Vou ajudá-la a fazer e que eu vou abrir algumas vagas. Então, stories. E você pode, inclusive, fazer isso com um story. Só que esse seu um story, ele tem que ser poderoso. Tem que ser poderoso. Já mostrar ali a conexão e já gerar para a pessoa o desejo de que é aquilo que ela quer, trazendo direto para o seu produto. Então, você não precisa fazer essa sequência longa todas as vezes. Então, por exemplo, eu posso mostrar só um. Olha só. Aqui eu já trouxe, ó. Em um dia você está completamente dependente do seu marido, né, financeiramente, no outro você está enviando mais de US$ 5.000 para nossa conta conjunta. Obrigado pelo digital marketing. Tá vendo que em um story eu já gero desejo, não é? Eu já mostro o resultado. E aí aqui na sequência é onde eu falo, se você também quer aprender, responde essa story. Simples assim. Em um story. Então, o nosso produto, nosso desejo, você precisa, né, todos os seus stories serem pensados antes para mover a sua audiência à ação. Então, nada de achar que os nossos stories eles têm que ser só aleatórios. E o objetivo é, nós precisamos fazer a oferta todos os dias. Então, não adianta eu achar que um dia ou outro eu vou falar do meu produto. Aí eu preciso esperar as pessoas me perguntarem do meu produto. Não. Lembrem o seguinte, gente. A gente só vende aquilo que a gente oferta. Então, às vezes, gente, se o nosso público ele tem que nos perguntar o que que a gente vende, mas o que que você faz? O que que você vende? Quer dizer que você não está fazendo um trabalho bem feito. Tem que ficar claro para nossa audiência. E a gente vai fazer isso principalmente através dos stories. Por quê? Porque se a pessoa parou para assistir o nosso story, quer dizer que ela está gostando do nosso conteúdo, do nosso feed, e por isso ela está gastando tempo para assistir os nossos stories. E aí, se eu não estou usando os stories para ofertar o meu produto, eu estou perdendo a oportunidade de venda, ok? Então, os stories estratégicos, eles precisam ser feitos pelo menos uma vez ao dia. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, é todos os dias. Então, todos os dias nós vamos criar uma forma de gerar esse desejo de fazer oferta. É por isso que a gente diversifica. Um dia eu vou fazer de foto, um dia eu vou trazer depoimento, um dia eu vou trazer eu falando, mas todos os dias a gente precisa ofertar. E se eu trabalho com diferentes produtos, diferentes serviços, por exemplo, as pessoas me perguntam assim: Marina, mas como é que você faz venda todos os dias de e-book? Se você entrar lá no link da bio, você vai ver que não tem diversos produtos lá. Por quê? No nosso link da bio só ficam os produtos estratégicos. Então, onde que eu oferto os outros? Se eu trabalho com 10, 20 produtos? Nos stories e no direct. Só que se eu não estou ofertando nos stories, eu já estou perdendo a oportunidade de venda. Ok? Então, todos os dias você precisa fazer oferta para um produto seu. Todos os dias. Ok? Vamos lá. Cláudia. Qual que é a call de batidores? São essas terças-feiras? Isso mesmo, Cláudia. Essa call aqui que a gente está fazendo, que acontece toda terça-feira, a meio-dia do horário do Brasil, às 11 horas do Easter Time aqui dos Estados Unidos, é essa call de bastidores onde eu trago para você, ó, o que eu faço no digital. Isso aqui que eu estou mostrando para você, gente, inclusive exemplo, muita gente cobra caro em mentoria. Mas eu estou trazendo para vocês para mostrarem exatamente o que eu faço, o que é aplicável para vocês fazerem também. Então é toda terça-feira, tá? Se vocês não estão lá no grupo, né? Entrem no grupo, né? E convidem, tá? As pessoas, porque isso aqui, gente, eu trago conteúdo de ouro para vocês. Conteúdo de ouro, tá? De que eu mostro para vocês o exato passo a passo. Verdade ou não? Olha só, esse conteúdo que eu tô mostrando aqui para vocês na prática, as pessoas cobram caríssimo. Caríssimo, tá?
Cláudia, quantos vídeos tem essa sua sequência? Cláudia, essa sequência ali, ó, deixa eu mostrar lá. Vamos lá que a gente vê na prática. Olha só. Ó, esse aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá? Então, normalmente eu faço sempre uma sequência entre 6 ou 10 slides. Não precisa ser sempre 10, não precisa, né? Não tem um número exato, tá? Mas ele tem que ser um número suficiente para envolver a sua audiência. Então, normalmente, se você vai contar uma história, gerar, né, assim, a conexão com a sua audiência, normalmente uma linha entre 6 e 10 slides é o suficiente, tá? Eu sugiro que não faça mais do que isso. Por exemplo, se você faz lá 20 sequências, acabou, você já perde a pessoa no meio, né? Porque aí já fica muito longo, a gente já faz com que a pessoa perca o interesse. Então, esse número entre 6 e 10 é o ideal para você gerar a conexão, você mostrar a mudança que existe e depois o resultado, o que que te trouxe o resultado. Então, esses três pontos que devem constar em todos os seus stories. Gero conexão primeiro, depois eu conto que é o famoso ponto de virada, né? O que te ajudou a virar, né? A chave aí para ter resultado. E terceiro, o que causou essa virada, ou seja, o seu produto. Então, 6 a 10 stories são suficientes para vocês trazerem. Lembrando que, é aquilo que eu falei aqui, ó, existem diferentes formas de story, ok? Esse aqui é o que a gente chama de storytelling, né? Que é o famoso jornada do herói, onde você mostra da onde você saiu e aonde você chegou. Aí, nesse formato, que é o jornada do herói, a gente vai usar essa sequência entre 6 a 10, ok? Só que eu vou mesclar também, tem dias que eu não preciso fazer uma sequência longa. Eu já vou ofertar com um. Ou seja, nesse um, eu já mostro o resultado, eu já mostro o que trouxe o resultado e eu já faço a oferta do meu produto. Então, pode ser com um único, ok? Tem horário certo? Então, olha só, Cláudia. Normalmente, o que que eu sugiro? Aqui a gente acabou, não sei se você pegou o inicinho, acho que você pegou, né? Que você tava aí. A gente vai começar o nosso primeiro story, primeiro gerando engajamento. Então, o primeiro nunca já vai ser a nossa sequência. O primeiro vai ser aquele que primeiro a gente joga a visualização lá para cima. Ou seja, aquele que a gente né, joga primeiro um engajamento. Ou uma enquete, né? Ou uma resposta sim ou não, ou um emoji. Então, ele nunca vai ser, já vou começar os meus stories do dia com essa sequência. Não. Agora, Marina, qual que é o melhor horário? De manhã ou à tarde? Não existe um horário ainda, vai depender de como você vê os picos nos seus stories. Quais são os horários que você mais tem pico na sua audiência? Aí é naquele horário que você vai fazer, tá? Então, o horário ele diversifica do horário que a sua audiência está mais ativa. Se normalmente você tem mais visualizações na parte da manhã, faça na parte da manhã. Se você tem mais visualizações na parte da tarde, faça na parte da tarde, tá? Lembrando que essa sua oferta vai ficar ali durante 24 horas. Né? Então você vai fazer num horário que já é um horário que você tem picos de visualização, e aí ela vai ficar durante 24 horas, ok? Para vender um produto nos stories, você coloca link de compra? Quantos stories devem ser feitos por dia? Ó, então, primeira pergunta, Cláudia, quantos stories devem ser feitos por dia? Não existe mais um número, tá? Antes, o Instagram, ele queria assim, né? Quanto mais você fazia, mais ele entregava, não era? Agora o algoritmo mudou, tá? Não existe um número e não existe mais essa de você precisa fazer muitos. Não. Se você, o número, né, normalmente assim, se você faz entre 4 e 6 stories por dia, ele entrega bem, tá? Então, hoje em dia, fazer muitos stories nem é o ideal mais, ok? Então, a gente já vai direto estrategicamente para entregar, fazer a nossa sequência de vendas e ela normalmente é o suficiente. Então, lembra que a gente vai começar com o primeiro gerando interação e depois a gente faz a sequência da nossa oferta. Então, ele vai ser suficiente. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma oferta com 6 a 10 slides, né, vai ser aquele número suficiente. Então, normalmente 6 a 10 é o ideal para você fazer todos os dias, tá? Para vender produto, eu coloco o link de compra. Depende de qual estratégia você está utilizando, tá, Cláudia?
Por exemplo, se você já vai falar do seu produto e já ofertar o seu produto, sim, você já pode colocar o link. Por exemplo, quando eu vou falar de produtos físicos, que são produtos para cabelo, eu já vou colocar o link de compra. Se eu estou falando de um e-book, que a pessoa já pode adquirir o meu e-book, eu já vou colocar o link de compra, para a pessoa já comprar o meu produto. Se eu estou falando, por exemplo, de um treinamento que a pessoa já pode acessar, eu já vou colocar o link do produto. Agora, se eu oferto produtos que são high ticket, então, por exemplo, vamos supor que eu vou ofertar uma mentoria que é 10 mil, por exemplo. Não adianta você colocar o link, tá? A pessoa não vai comprar somente pelo link. Então, qual que é o ideal nesse caso? Que você gere interação. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de um story que você gera com que a pessoa responda o seu story. Deixa eu pegar uma sequência aqui, um exemplo. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui para vocês. Mostrar na prática. Vamos lá. Inclusive, ó, vou mostrar para vocês um story que só ele me gerou mais de 10 mil dólares, tá? Olha só, o story que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ele é um story estratégico e que só ele já me gerou mais de 10 mil dólares de forma estratégica e com apenas um story. Então, olha só, já salva essa ideia, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, foi o único story onde aqui eu mostro algo que chama atenção, então eu mostro ali, né, uma foto já estratégica que mostra resultado. E aí eu coloco aqui, olha, selecionando 5 empreendedoras digitais para ter uma call gratuita comigo para receber um plano digital pronto para faturar no digital. Envia que eu quero. Então, olha só, nessa aqui eu não coloco link, eu não faço uma sequência, né, longa, um story. E qual que é o segredo desse story aqui? Todo mundo que te responder, você vai sim fazer uma call individual com todo mundo. E com todo mundo você vai ofertar um produto. Então, tem pessoas, por exemplo, que nessa call aqui, que eu ofertei um produto, por exemplo, de 10 mil. Mas tem pessoas que, entendendo o momento dela, eu sei que ela não vai pagar 10 mil, mas eu vou ofertar um produto, por exemplo, de 500, de 2 mil. Ou seja, só aqui, para vocês terem ideia, eu tive mais de 100 respostas. Eu chamei todas essas 100 pessoas, um por um, e fiz uma call individual com um por um. E eu entendi o momento que aquela pessoa estava e qual produto eu iria ofertar para ela. Então, toda pessoa que entrou nessa call, que respondeu essa story, ela teve uma call gratuita comigo, ela teve uma análise gratuita comigo e ela, consequentemente, teve a oferta de um produto. Então, só essa call, só é um story, me gerou mais de 10 mil dólares. Olha só o poder que é. Então, nesse caso aqui, ó, não adiantava eu só colocar um link, não é? Falar assim, compra aqui. Porque eu não sei o momento que aquela pessoa tá. Então, no seu serviço, no seu produto, muitas vezes, se você oferta diferentes produtos, você precisa entender qual o momento que aquela pessoa tá para saber qual que é o produto ideal para ela, não é? Vamos supor que eu vou lá e já oferto um e-book, mas aquela pessoa às vezes precisava de uma mentoria. Ou não adianta eu ofertar um produto de 10 mil, uma mentoria de 10 mil, se a pessoa não estava pronta ainda, se o produto para ela tem que ser um e-book. Então, nesse caso aqui, olha, você vai gerar resposta. Por quê? Porque você vai gerar, né, com que as pessoas interajam. Se ela interagiu, ela já está interessada. E aí você vai entender o momento de cada uma delas, chamar cada uma delas individualmente, para entender o momento e saber qual produto você vai ofertar. Um story. Um único. Esse aqui, gente, eu uso ele como estratégia.
Eu não faço ele o tempo inteiro, não é? Por quê? Porque você precisa sempre deixar para as pessoas com aquele desejo de escassez. É só agora, é o único. Então vamos supor que se você fizer esse aí todos os dias, concorda que as pessoas vão parar de cima e falar assim, ah, mas ela oferta toda hora, não é? Então ele já é um estratégico, é um que normalmente eu faço uma vez no mês. Sugiro que vocês façam uma vez no mês ou de 15 em 15 dias. E ele é poderosíssimo. Por quê? Porque nós vamos gerar conversas individuais. Então, todo mundo que responder esse story seu, você vai falar com todos individualmente, chamar para uma call mesmo. Então, por exemplo, se você trabalha como personal trainer, então você vai falar assim, por exemplo, estou selecionando 5 mulheres que querem ter o corpo desejado no verão para ter uma consultoria gratuita comigo, para eu deixar um plano pronto para perder peso. Ó, inclusive já criei aí, ó, o story, hein? Se você quer, responde aqui como quero. Todo mundo que responder, você vai fazer uma call com cada um individualmente. Concorda que não vai ser todo mundo que vai conseguir contratar o seu serviço como personal trainer? Mas às vezes ele vai contratar, por exemplo, eu quero que você faça uma lista de exercícios para mim. Ah, eu quero que você faça um plano de alimentação. Ah, eu quero só um pacote específico. Ou seja, cada pessoa que te responder, ele vai sair dali com um produto seu. Só que você precisa entender o momento. Se vai ser um produto low ticket, médio ticket, high ticket. Então não adianta eu ofertar o mesmo produto para todo mundo, porque às vezes a pessoa não está naquele momento. E por isso esse story aqui é poderosíssimo, porque eu vou entender o momento da pessoa e qual produto eu vou ofertar para ela, ok? Por exemplo, se eu trabalho com produtos físicos para cabelo, e aí se eu venho aqui só oferto, por exemplo, uma progressiva, coloco o link de um produto de uma progressiva. Concorda comigo, por exemplo, se é uma pessoa cacheada, que ela não quer acabar com os cachos dela, ela não vai nem olhar no store, não é? Só que eu também tenho um produto para cacheada. Então, o que que eu vou fazer? Fazer com que a pessoa me chame, gere interação, porque aí eu vou ofertar para ela o produto de acordo com o desejo dela. Agora, se eu oferto o mesmo para todo mundo, adianta eu ofertar, né, banana, por exemplo, para todo mundo? Não, eu vou ofertar banana para macaco, para o certo, para o meu público ideal. Então, esse é o que a gente precisa entender nos nossos stories. A gente precisa gerar, né, esse desejo para eu entender o momento que cada um está e qual produto eu vou ofertar. Aí sim eu sou assertivo. Aí sim eu gero venda. Então, olha só o poder que é quando você entende exatamente o poder dos seus stories. E o poder de fazer isso de forma estratégica. Fez sentido? Para o compartilhamento. Fez sentido? Então, ó, a partir de hoje, para criar os seus stories, você vai tomar tempo e vai pensar, olha, qual que vai ser a estratégia que eu vou usar hoje? Ah, eu vou usar uma sequência de storytelling? Ou não, vou fazer uma oferta direta? Já vou colocar um link do produto? Já vou gerar interação? E outra forma poderosa, tá, gente? É pegar algo que aconteceu no dia a dia. Porque às vezes a gente tá sem ideias, não é? Mas vamos supor que você fala assim: ah, eu fui levar minha filha na escola agora. E aí eu tava pensando ali no carro, como que eu sou afortunada de poder ter esse tempo de levar minha filha na escola que muita gente, muitas mães não têm. Ou seja, eu pego uma coisa que está acontecendo no meu dia e uso ela como exemplo. Ah, vamos supor que você fala sobre produto físico para emagrecimento. E você tá ali na manhã tomando o seu café e você usa um dos produtos que você, né, oferta. Já abre a câmera e fala: olha, eu estou começando a minha rotina aqui com esse produto e eu queria falar sobre ele porque eu vejo que muita gente tem usado tanta coisa aí na internet sem resultado e até afetado a saúde. E eu vejo quanto esse aqui fez diferença para mim. Ou seja, eu pego algo da minha rotina, algo que eu já faço, e aí usa para sua sequência. Isso é poderosíssimo. Por quê? Porque já faz parte da sua rotina.
Combinado? Então, a partir de hoje, os seus stories, ele vai ser a sua maior arma de venda. E vocês conseguem fazer isso, gente, mesmo que sua visualização é pequena, tá? Não ignorem. Porque, por exemplo, mesmo que você tenha 5 respostas, mesmo que você tenha uma resposta, aquela pessoa que te respondeu, ela está super propensa a comprar. Então, não importa se a sua visualização está baixa, se seus stories estão baixos, usar essas estratégias que eu estou falando com vocês vão ajudar para aumentar a sua visualização e gerar venda mesmo com poucos seguidores. Então, crie o hábito de stories estratégicos todos os dias no seu perfil, porque são deles que vão sair as suas primeiras vendas e as suas vendas constantes. Combinado? Então, fico super feliz, né, que vocês, a partir de agora, já aprenderam como fazer, né? E eu encontro vocês na próxima aula. Combinado? Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida? Pode mandar ali no chat. Eu tenho 5 minutinhos para tirar dúvidas. Cláudia, responde suas perguntas. E lembrando, viu, gente? Todas essas calls de bastidores, tá? Elas ficam disponíveis, né, para vocês lá dentro do nosso canal, né? Dentro lá do YouTube. Se você não tá seguindo o canal, já vai lá no canal, né? Seguir o canal. Além disso, né? Se você, Marina, mas eu ainda tô perdida, eu não sei por onde começar, eu ainda não sei, né, como construir o meu negócio digital, como criar conteúdo, né, de forma estratégica, tá? Se vocês ainda não estão dentro lá do método, né, do passo a passo, onde eu trago para vocês, né, exatamente como construir o seu negócio digital, tá? Vou mostrar aqui para vocês a tela. Eu sei que algumas pessoinhas aqui, né, Lu, né? Então, já dentro do método, ó, o RDP é o método que eu trago para vocês, todas essas estratégias que eu trago para vocês aqui dentro, né, da nossa call de bastidores, mas com muito mais detalhe e mais passo a passo para vocês fazerem, tá? Então, dentro do RDP, eu trago exatamente, ó, como você vai construir o seu negócio do zero. Então, desde, por exemplo, como que eu escolho o meu nicho, como que eu escolho o meu público. Lembra que eu falei com vocês que é importante entender as dores, o desejo do nosso público, né? Aqui eu ajudo vocês a como fazer isso para ter clareza no seu negócio. Como trabalhar, ó, com e-books, com afiliação, inclusive com a Amazon, tudo sobre, ó, Instagram, criação de conteúdo, crescimento, né, orgânico. Inclusive aqui no crescimento orgânico eu trago para vocês estratégias, né, ideias diferentes de criação de conteúdo para crescer do zero, um perfil, né? Tem aluninhas aqui dentro, ó, que já estavam lá, né? Inclusive cresceram o canal, né? Cresceram a rede social em pouco tempo aplicando as mesmas estratégias que eu trago aqui para vocês, tá? Além disso, olha, como criar, né, um perfil e fazer renda mesmo que eu não queira aparecer, com os famosos que a gente chama de perfil dark, né? Como criar conteúdo utilizando inteligência artificial, como levantar caixa, utilizar funis de vendas, que são os que eu faço aqui hoje, né? E o diferencial é que vocês têm um acompanhamento ao vivo comigo, semanalmente. Então, além de ter, né, aqui a call de bastidores, que eu trago conteúdo mais generalizado, na call de suporte direto comigo, eu abro para vocês terem um acompanhamento, tirar dúvidas de vocês comigo, né? Então, eu ajudo vocês a evoluírem, justamente porque eu sei que no digital a maior dúvida é ter suporte, né? Ter acompanhamento. Então, aqui eu trago para vocês exatamente para vocês conseguirem ter, né, esse acompanhamento de forma, né, que você consiga evoluir no seu negócio e não fique travado, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês o link, né, de acesso também, porque essa é uma condição, né, de acesso, inclusive, ao RDP para ter todo esse direcionamento, esse passo a passo, tá? Eu vou deixar para vocês aqui no grupo. E quem quiser, né, quem tiver interesse de ter esse acompanhamento comigo, tá? Façam com, inclusive, com uma condição, né, especial para vocês, tá? Dê, vai ficar gravada a aula? Vai sim, tá, Dê? Essa call de suporte, ela fica gravada para vocês que estão dentro do RDP, por exemplo, Luciene, Denise, vocês vão ter acesso dentro lá do RDP, tá? Dentro da gravação, com o passo a passo para vocês aplicarem, tá bom? Deixa eu enviar aqui para vocês o link. Lá.
Wilson, bela aula, gostei muito das dicas, né? Gratidão, Wilson, fico super feliz, viu? Fico super feliz, né, que vocês tenham gostando. Então, assim, venham sempre, tá? Porque o objetivo dessa call é exatamente mostrar para vocês a realidade do digital e dar dicas práticas mesmo, tá? De como vocês conseguem aplicar no negócio de vocês, tá? Ali no chat tá o link de acesso ao método, tá? O RDP. Então, se vocês querem, imagina, né, ter esse acompanhamento comigo, né, de perto e ainda ter, assim como eu mostro aqui o passo a passo para vocês, ter lá dentro do método também exatamente detalhado como construir o negócio digital de vocês, tá? E além disso, se você, Marina, eu tô perdida, eu ainda não sei, por exemplo, se o método é para mim, eu não sei por onde começar, tá? Eu dou a oportunidade de vocês terem uma call de direcionamento comigo ou com um especialista do meu time, tá? De forma gratuita. Basta ir lá no meu Instagram, quem já tá me seguindo. Quem não tá, corre lá, ó. No Instagram, vai clicar no link da minha bio. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Aqui no meu Instagram novo, né? Que todo mundo, né, já que acompanha lá já viu, né? Que o Instagram cancelou minhas contas antigas. Aqui eu conto pra vocês, né, a história. Aqui no Instagram novo, ó, vai no link da bio, tá? E aqui embaixo tem, ó, formulário de uma call individual comigo, gratuita, ou comigo ou com um especialista do meu time. Aqui a gente tira suas dúvidas e direciona qual que é o melhor caminho para você. Então, se às vezes você está na dúvida ainda, como que eu começo? Será que é para mim? Será que funciona para mim? Será que funciona no país que eu tô? Essa é o momento estratégico para você tirar suas dúvidas e entender qual que é o próximo passo para vocês no digital, tá bom? Então, basta ir lá no link da bio, tá? Se você não está seguindo ainda, vou enviar para vocês também o link do perfil. É só clicar lá e acessar o link da bio, tá bom? Eu sigo e curto sempre que vejo. Ótimo, Denise. Fico super feliz. Valeu então nossa call? Ótimo. Então, ó, vou fazer um momento aqui para vocês tirarem a fotinha de vocês, ir lá nos stories, postar e me marcar, tá? Me marquem como, ó, participei dessa aula top e coloca lá assim, olha, o que que você pegou que falou assim, vou aplicar agora lá no meu, tá? Então, coloca lá assim, ó, qual que foi o seu momento, que é o que a gente fala assim, momento estalo, né? O que que estralou pra mim e falou assim, olha, eu não tava fazendo, vou fazer agora. Aê! Então, ó, postem lá nos stories de vocês, me marquem, tá? E deixem o que que foi, né, o estalo de vocês, né? O que que foi aquilo que, nossa, eu não tava fazendo isso, eu vou fazer agora. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Combinado? E nós nos vemos na semana que vem. Fiquem com Deus, tá? Beijos!